Depois de meses de euforia com o Bitcoin, grande parte do mercado imaginando que ele chegaria a 200 mil, 300 mil dólares e alguns mais otimistas imaginando que ele iria até 1 milhão, montes e montes de notícias otimistas dizendo que as criptomoedas eram o futuro. Hoje vemos uma queda de mais ou menos 50% sobre sua máxima histórica, que aliás é bem recente, menos de um ano atrás. O que aconteceu? Por que entramos no que eu considero um bear market? E se o Bitcoin era mesmo uma bolha que finalmente estourou, eu vim responder hoje aqui com você. Eu sou Miguel Bado e bem-vindo ao Tendência Financeira. Em realidade, recentemente a gente teve vários avanços em relação ao mercado. Grandes ETFs, que são fundos de investimento americano, começaram a entrar no mercado cripto, o que levou maior profundidade e liquidez a ele. Além disso, cada vez mais nós vemos países começando a levar a moeda a sério. El Salvador, por exemplo, é um país que já anuncia suas compras de Bitcoin há algum tempo, só que recentemente o Banco Central, no caso o Banco Central da República Tcheca, foi o primeiro do mundo a anunciar a compra do Bitcoin e outras criptomoedas como reserva de valor, o que é um grande marco para o mercado e representa pelo menos o início do interesse institucional pela moeda. Além disso, ao redor do mundo, bolsas têm batido suas máximas, o S&P 500 está bastante valorizado. O ouro e a prata ganharam muito valor nos últimos meses. E o Bovespa está quase batendo 190 mil. Isso, para mim, pelo menos, vai acontecer logo logo. O que deveria representar um maior apetite de risco aos investidores ao redor do mundo. Então, se em teoria tudo se alinhou para o Bitcoin subir para dar tudo certo para o mercado, por que ele caiu 50% nos últimos meses? Cara, então, a gente tem alguns motivos para isso. Primeiro, apesar do Bitcoin representar uma reserva de valor, e eu acredito sim que ele vai ser uma reserva de valor para países no futuro, ele não é muito popular para alguns investidores hoje, principalmente se comparado com o ouro. Um motivo simples é que apesar de que o preço do ouro varie, e ele varia bastante, esses dias a gente viu ele cair 12% em um único dia. Se tu tem uma barra de ouro, ela é física, tu consegue ver, enxergar, tu sabe que o teu dinheiro, a tua reserva de valor tá lá. Por outro lado, o Bitcoin não existe no mundo real, ele é uma moeda virtual. E apesar de ser bem mais fácil verificar a veracidade de um Bitcoin do que a veracidade de uma barra de ouro, o fato da moeda não existir já é o suficiente para deixar muita gente longe do mercado. Além disso, a gente não tem mais países comprando o Bitcoin como reserva de valor porque ele é uma alternativa simplesmente impopular. Para te explicar isso, vamos dizer que um banco central compra ouro e depois de uma semana o preço do ouro cai 10%. Ou sobe, não interessa. Ninguém vai criticar o Banco Central por comprar ouro, afinal o ouro é sempre tido como uma boa opção financeira. Agora, vamos imaginar que o Banco Central compra Bitcoin e vê uma queda de 10%. A mesma coisa, 10, 20, não nos interessa, ou até nesse caso 50%. Com certeza vai ter uma chuva de críticas e é melhor o Banco Central evitar isso, evitar ruídos. Além disso, com a recente expansão do mercado de cripto, cada vez mais investidores querendo comprar moeda e ETFs americanos comprando muitas e muitas moedas, investidores baleias, que são investidores que compraram muitas e muitas moedas lá atrás, quando o preço era muito baixo, finalmente puderam realizar seus lucros. O que acontece é que esses investidores antes não podiam vender as suas moedas sem que causasse uma alteração muito grande no preço da moeda, porque simplesmente não tinha demanda suficiente. Só que agora, como tem muita gente comprando, eles finalmente podem vender um monte. Só isso já seria o suficiente para causar uma queda, mas nem perto do que aconteceu. Mais que isso, existe o fator do medo do mercado. Muitos investidores compraram Bitcoin quando estava nas máximas a 120 mil dólares, imaginando que conseguiriam fazer muitos lucros de forma rápida. Muitos investidores também imaginaram que agora, por conta da maior aderência institucional, a compra de fundos de investimento e mais investidores, nunca mais aconteceriam quedas de 50%, 60% que nem acontecia sempre no passado. E cara, assim como disse uma das minhas maiores referências sobre o mercado financeiro e investimentos, que é o Howard Marks, no livro Mais Importante para o Investidor, é quando investidores supõem que o passado não pode mais se repetir que as maiores crises acontecem. Então, quando a moeda caiu 10%, o desespero bateu na porta, cara. O pessoal nunca tinha visto isso. O pessoal não sabia a ideia, os fundamentos do Bitcoin ou para que ele foi criado e começou a vender. Isso já não é efeito cascata. Quem viu o investimento cair 10% vende desesperado, então o preço cai muito mais, chega a menos 20%. Quem chega, abre seu celular e vê menos 20%, se desespera muito mais e quer sair disso de uma vez, então vende tudo que dá, o que causa o preço cair mais ainda.
A queda acabou sendo tanta que o banco forçou os investidores que operavam alavancados a venderem todas as suas posições, o que resultou em mais alguns bilhões de dólares em venda. E aí a gente chegou onde é que a gente está hoje, praticamente 50% de queda. Mas agora que a gente entendeu do porquê do Bitcoin ter despencado, vamos para a próxima pergunta. O que eu faço com o meu dinheiro? E é isso que eu quero me propor a analisar. Lembrando que isso aqui não é uma indicação de investimentos. E depois eu não quero ninguém me culpando ou me agradecendo. Como investidor, é um erro tu só querer comprar coisas que estão subindo e vender tudo que está caindo. Para investir em renda variável, porque ela varia, é preciso ter estômago, um pouco de frieza e a noção de que os preços flutuam. É assim que acontece. E para que tu consiga segurar teus ativos, é importante que tu tenha convicção nos fundamentos deles. Tu entenda o projeto e tu confie na proposta. Dessa forma, é muito mais fácil para tu segurar teu dinheiro numa queda dessas do que se tua única motivação for ficar rico de um dia pro outro. Eu mesmo já me cansei de ouvir de amigos meus me dizendo na quinta que compraram uma ação e estão muito animados com Ibovespa e o mercado de ações e depois na outra semana, na quarta, me disserem que venderam e nunca mais querem investir porque viram o seu dinheiro cair 3 ou 4%. Mas bom, hoje o momento com o Bitcoin é bem peculiar e acontece uma vez a cada tantos anos. Os indicadores hoje, como por exemplo o Fear and Greed, que é um indicador que mede o medo e a ganância do mercado, tem apontado, pelo menos nos últimos dias, para o medo extremo, o que significa que tem muito mais gente vendendo do que comprando. Assim como disse Warren Buffett, compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. E é exatamente essa situação que eu vejo hoje. E claro, é válido tu olhar para vários gráficos e várias métricas antes de tomar uma decisão, não tomar com apenas um. Só que independentemente de onde tu vai olhar, tu vai achar essas métricas que eu tô te falando, cara. É muito medo, muita venda e pouca compra. Pouca gente focando no longo prazo e muito desespero no momento atual. E claro, isso não significa que o Bitcoin não vai cair mais. Eu, honestamente, se tu pedir a minha opinião pessoal, acho bem improvável de que a gente alcance uma nova máxima histórica ainda esse ano. Só que de qualquer forma eu fico feliz em acumular nessa faixa de preço. O pensamento é ir comprando, e se cair mais eu compro mais com um desconto ainda maior, porque historicamente é uma opção e uma ideia muito boa comprar durante o medo extremo do mercado e segurar, para depois vender durante a ganância extrema do mercado. Ou nem vender, só segurar por longo prazo. Além disso, eu vejo muita gente dizendo que a bolha do Bitcoin estourou e agora ele finalmente vai a zero. Inclusive, esse é o momento em que isso tem mais pesquisas no Google do que toda a história do Bitcoin. Sobre isso, vamos pensar no cara que comprou um Bitcoin por R$ 1.000 10 anos atrás e depois viu ele cair a 200. Com certeza as mesmas pessoas chamaram o cara de maluco, louco, tá gastando dinheiro numa moeda virtual. E aí depois esse cara viu essa moeda e a 300 mil. Então, logo em seguida ela caiu a R$ 60 mil. As mesmas pessoas apedrejaram o cara. Tu é maluco? Tu é louco? A bola estourou, isso vai a zero. E nesse tempo, o pessoal que estava apedrejando o cara não fez nada, enquanto ele fez 59 mil de lucro. O que eu quero dizer com isso é que eu acho válida a exposição controlada a criptomoedas na tua carteira de renda variável. Significa que se tu tem um perfil mais conservador, 5%, por exemplo, do teu patrimônio é uma escolha ótima para tu. Pensa nisso como um fermento para os teus investimentos. Se der errado, e vamos dizer que tu perca todos os 5%, o que eu pessoalmente acho que não vai acontecer. Mas bom, vamos dizer que aconteça. Cara, não vai mudar muito a tua vida 5%. E aliás, é bem provável que teus outros investimentos cubram essa perda durante o ano. Só que, se esses teus 5% virarem 10, 15, 20, com certeza vai te dar uma boa de uma mão para alcançar todas as tuas metas. Então, é basicamente isso que tem acontecido com o Bitcoin nos últimos meses. Esse é o motivo da queda de 50% e essa é a minha opinião sobre o que eu penso sobre o futuro e o que eu acho que vai acontecer. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Se possível, peço que você dê um like, se inscreva no canal e fique aqui pro próximo. Muito obrigado e valeu!